Uma verdadeira loucura o que aconteceu lá em Criciúma, em Santa Catarina, com uma ação de bandidos que colocou em xeque a segurança daquela cidade, e a cidade ficou praticamente sitiada, né, com a ação dos bandidos. O governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, recém-saído de um processo, de uma perna de um processo de impeachment, falou com José Luiz da Atena hoje, aqui no Manhã Bandeirantes, sobre o que acontecia na cidade. Foi uma ação planejada por meses, nós temos ciência disso, certamente planejada fora do nosso estado. Nós vamos envidar todos os esforços para o esclarecimento desses fatos. Agora um pouco de paciência, trabalhar com dados, com informação. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, também foi entrevistado por aqui, falou sobre essa ação. Eles vieram aqui para roubar, não vieram para matar. Roubaram, não mataram, atingiram um policial e um vigia. A polícia não fez troca de tiro com os bandidos, exatamente para que uma bala perdida ou várias balas perdidas pudessem atingir a população. No nosso entendimento, a polícia cumpriu o protocolo, agiu dessa forma. Tão logo eles deixaram o centro da cidade, que estava sitiada, e libertaram os reféns, a polícia já foi atrás deles. É claro que não pegou, mas pelo menos nós não tivemos nenhum óbito. O PM ferido nessa ação passou por 3 cirurgias já, está em estado grave. Sorte aí para a recuperação desse policial militar ali da região. É a descentralização da bandidagem que vai excursionando por outras praças, buscando atingir os objetivos, Aidan. Não são muitos os países que têm esse tipo de fenômeno, né? Porque na maioria dos países isso é inviável. Então, nós temos aqui em 2020, como já são alguns anos, né, que isso tem ocorrido. Aliás, outro dia ocorreu em Araraquara, até agora ninguém foi preso pela ação em Araraquara. Ninguém foi preso. Inclusive nós tivemos aqui imagens, cidadãos de Araraquara foram ouvidos na Bandeirantes e contaram o que havia acontecido e tal. Ninguém foi preso ainda. E no caso que aconteceu em Santa Catarina, é o mesmo modo de operação. Os caras chegam muito bem armados, em veículos potentes, eles sabem que ali, por alguma razão, ali há mais dinheiro do que o normal, do que haveria normalmente em outros dias. Então há uma informação privilegiada, ou porque vão pagar ali um benefício social. Por alguma razão, determinada agência está cheia de dinheiro. Eles não vão em qualquer agência. É aquela agência, naquele dia, não é em qualquer dia. Então, fazem a operação, conseguem ficar 1h30, 2 horas, 3 horas ocupando uma cidade, com explosivos, inclusive. Usaram reféns, com escudo humano. Algum dinheiro ficou na rua, acho que cerca de 800 mil ali, até foram detidos alguns cidadãos que recolheram aquele dinheiro ali que estava jogado na rua. E não sei se foi algo acidental ou se foi para provocar mais confusão ainda. E foram embora. Carros foram encontrados depois na zona rural. Isso acontecia nos anos 20 e 30 com Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele atacava cidades, atacava fazendas, etc. Só que o Lampião corria mais riscos. Porque muitas vezes havia cidades, inclusive cidades que resistiram com sucesso, porque as pessoas tinham armas. Né? As pessoas tinham armas. E o Lampião, ele não contava com contrabando de arma, mercado paralelo de armas, fuzis. As armas eram tomadas em embates com a polícia ou roubadas em unidades militares. Usavam a Mauser, aquela espingarda, usava a famosa Winchester, aliás, um rifle extraordinário, e que eram tomados de forças policiais ou de jagunços, aqueles caras que trabalhavam para os fazendeiros, os coronéis e tal. E atacavam cidades, atacavam fazendas, etc. E o Lampião é uma figura muito complexa, né? Aí, inclusive, o histórico encontro dele com o padre Cícero, que ele venerava e tal. É uma figura complexa. Hoje não. O sujeito vai, ele não vai por isso ou por aquilo. E vai armado até os dentes, com armamento pesado, de primeira qualidade. Agora, o impressionante é que o Estado, porque isso não aconteceu em 2020, não é um fenômeno novo.
que as autoridades precisam entender para combater. Ele já é recorrente, acontece há anos. E não conseguem evitar. E olha, estamos falando de Santa Catarina, São Paulo, não é qualquer lugar. E não tem nada que impeça. E eles sabem exatamente que resistência eles encontrarão. Sabem que a população majoritariamente está desarmada. Se tiver arma é um 38, quando muito uma pistola, para enfrentar um AR-15. E que a polícia ali, naquele lugar, ela vai demorar tantas horas para receber reforço. Então eles sabem exatamente qual agência e provavelmente quanto encontrarão de dinheiro ali, Ronald. Estruturados estão e planejamento muito bem feito, né, Sônia Blota? A gente tem que admitir que eles não fazem as coisas de maneira aleatória. Isso já não é a primeira vez que a gente noticia, né, esse tipo de modo de operação. Inclusive, um desses foi, lá do aeroporto de Guarulhos, foi comparado com o seriado La Casa de Papel. Daí a gente fala, não, estão tirando. Não, na verdade é a arte que imita a vida, viu, pessoal? Isso aí já tá tão manjado em termos de bandidagem, que aí eles fazem um seriado explicando, né, só que romantizando os personagens. Que aqui não tinham nada de românticos. Eram 30 pessoas encapuzadas que assaltaram essa agência. Olha só, exatamente como o Zaidan falou, 10 para meia-noite, que é um horário que, enfim, não tá aberto, mas sabe que só tem um vigia lá, que infelizmente morreu nessa operação. Os criminosos fugiram, fizeram reféns, o dinheiro espalhado faz parte para criar lá a histeria e dificultar o trabalho aí de perseguição. E, na verdade, eles sabem de uma outra coisa também, né, que o banco tem seguro. Então, nesse caso, acionando o seguro, o que não justifica uma ação absurda dessa com um morto, porque ninguém tá nem pouco preocupado aí, quem fez parte aí dessa coisa, né, desse assalto. 10 carros usados no assalto que foram apreendidos, a gente tá vendo aqui nos dados. E foram apreendidos em um milharal, numa propriedade privada em Nova Veneza, a noroeste de Criciúma, ou seja, tá absolutamente planejado. Pena que a polícia só descobriu na hora que aconteceu, né? Por isso que, na verdade, gente, existe uma coisa chamada inteligência que os outros países utilizam, mas a gente precisa utilizar também, viu? O Brasil não é exceção aí nessa história de terrorismo, porque isso que foi feito, mais do que o roubo, também é considerado terrorismo. Aí, uma pessoa morta, vários feridos. Que coisa triste.